Então, por que eu tô te perguntando essas coisas aí também, né? Que eu comentei sobre transcendente ou não, tal. Porque, assim, meio que a gente vai, do ponto de vista antropológico, o ser humano, não, melhor, do ponto de vista paleontológico, a gente pode dizer que o ser humano surgiu na África, zero questionamento sobre isso, Tá. né? Zero. Consenso. Consenso. Os achados mais antigos estão no Quênia e Uganda, ali por perto, e tem um bem antigo também ali no Marrocos, né? Mas enfim, a gente sabe que tem ali, o Saara era menor, então você tem ali uma... E não era tão árido também, né? Uma ligação lá. Você tinha uma ligação, ou seja, já estavam espalhados por ali, tinha vários outros hominídeos que conviviam ali com os humanos, né? Então você ainda tinha Homo erectus, tinha Homo rhodesiensis, tinha não sei o que, quando surgiu ali o Homo sapiens. A gente sabe disso, foi na África. Então a gente talvez possa dizer que a primeira religião deve ter sido africana. É uma possibilidade. Provavelmente, né? Pela lógica, né? Os povos San, que estão entre os povos mais antigos do mundo, a separação entre ele e os outros, o ancestral comum mais recente presume que esteja há mais de 100 mil anos. Então, tipo, os povos San lá do deserto do Kalahari, da Namíbia, África do Sul, tal, não sei o que, de Angola, provavelmente. E eles têm uma religião muito interessante, se é que a gente consegue definir religião, etc, etc, daquela forma, né? Qual definição a gente vai usar, mas... E por que eu tava falando isso? Porque aqui no Brasil a gente tem algum probleminha com relação a isso quando a gente vai colocar religiões de matriz africana, né? A gente fala religiões de matriz africana, mas definitivamente o contato que eles têm com relação ao transcendente, ou que seja, né, ao sagrado, é diferente do contato dos monoteísmos abraâmicos, né? Você tem uma relação com os orixás e com a coisa, eu não sei se o Vilela já trouxe mãe de santo, pai de santo aqui, mas enfim, tem um contato muito diferente. E teve um juiz, se não me engano, em 2015, que ele não quis dar uma... eu não lembro agora o que tinha acontecido com relação a um terreiro de candomblé que tinha... Acho que não sei se tinha sido invadido, alguma coisa tinha acontecido, eu não me lembro, é sério, eu não me lembro agora qual foi o contexto. Mas ele tinha colocado na decisão judicial que não tinha como ser aplicada a lei da intolerância religiosa porque o candomblé não era religião. Porque não tinha livro sagrado, porque não tinha esse tipo de coisa, entendeu? Aí você começa a entrar, quando você coloca... Quando eu falo do transcendente, é porque eu tento ser inclusivo, entendeu? Tipo, sei lá, religiões indígenas. Elas são absurdamente étnicas, né? Elas estão restritas àquele tipo de aldeia indígena, que tem aquela etnia indígena, tem aquela religião deles. Eu tenho um pouco de medo quando a gente faz definições de religião muito restritas, porque não sei se... bom, acredito na área de vocês isso seja uma discussão meio acalorada. John. Uma outra coisa que eu tava pensando aqui que também daria para acrescentar nesse sentido de religião, além dessa parte transcendente, essas coisas assim, o sagrado, né? É também porque a origem da religião, ela surgiu num contexto em que a nossa cultura humana, ela ainda era bem assim, não conhecia como funcionava a própria natureza das coisas, não tinha uma compreensão. Então nós como espécie naquele momento, cerca de 300 mil anos atrás, 200 mil anos, a gente era bem ignorante em relação a como o mundo funciona. Então a gente não sabia o porquê acontece uma chuva, o que causa um raio cair, por que determinados momentos faz mais frio, outros muito mais quente, não se tinha uma explicação para isso. Então a religião ela também surgiu como um produto de tentar responder essas questões que naquele momento não se tinham conhecimento. Um eclipse, né? Como um teve eclipse, agora. Opa! Mas coisas práticas mesmo do dia a dia. Por que dessa vez a nossa plantação não deu certo? Então é daí que começa a vir as oferendas. Opa, então a gente fez alguma coisa errada, a gente tem que oferecer alguma coisa a essa divindade para que a nossa agricultura no ano que vem dê certo. O meu filho morreu e o filho do meu vizinho não. Pois é, exatamente. Doenças, não se sabia nada. Até há pouco tempo atrás, a descoberta das bactérias é o que? 100, 200 anos atrás que se deu. Então não se tinha esse conhecimento. Então se utilizava explicações desse tipo, explicações envolvendo deuses, espíritos e outras coisas também para questões práticas do dia a dia. Então a religião ela pode ter surgido também nesse sentido, né? Explicar como que o mundo funciona. Aí é por isso que com o advento agora, há poucos séculos atrás, com o advento da ciência, que a gente começa a ter uma divisão maior entre o que seria a religião, o que seria a ciência. Mas esses dois estavam bem conectados antigamente. Não se tinha uma diferença necessária. Né? Tem só uma coisinha, eu queria mandar um recado para a Letícia Becker aí, que ela colocou aqui. 3 caras inteligentes e o Vilela. Eu achei
preconceituoso. Assim. Não, e é sacanagem. É sacanagem. Você não conhece o Vilela. Eu escondo a minha inteligência. Se conhecesse, você nem colocava o Vilela na frase. Desculpa. Eu ia perguntar uma outra coisa, porque assim, eu acho que além de explicações de fenômenos, também tem a questão da explicação de por que as coisas existem, né? Sim, os mitos de criação. Sim. Porque, por exemplo, uma pergunta que hoje a gente não faz, porque é uma coisa banal, mas que envolve muito a minha área, muito... Que legal. Tocou um alarme aqui, foi do seu celular. Peço desculpa, esqueci de colocar no silencioso, mas é porque eu vou postar um negócio no Inteligência no Instagram agora, então vai lá ver. Beijo. Não, fica aqui, não vai, pô. não. Você só sai daqui pra ir lá ver. Nossa! Desculpa. Cara, que... Tá bom. Eu achei que o Nando Moura ia aparecer aqui. Eles falaram. Quando toca esse alarme, apareceu. Esse alarme. Bom, eu vou ficar quieto. Tá. Enfim, aí explicar coisas que... Então, explicar coisas. Então, mas uma pergunta que eu ia falar é a seguinte. Por que existem outros bichos? Porque, para pensar, você olha para você e para as pessoas com o mesmo formato que o seu, que você se comunica, e aí você olha, aquilo lá é uma outra criatura que se mexe que nem a gente, mas ela voa, essa se enterra, essa sai correndo, essa é grande, essa é quadrúpede. Simplesmente são coisas para me alimentar? Não, então, mas a questão é, quando você é um bicho e você não tem consciência do que está acontecendo, é instintivo. Sim. Aquilo é para me alimentar. A partir do momento que você desenvolve um raciocínio que tem a ver com questionar a realidade, você vai chegar e falar assim, por que não é todo mundo humano? Né? Tanto é que tem essas questões de antropomorfização, acho que deve envolver isso também. Por que o elefante é um elefante, o leão é um leão, e a gente é assim... Alguns até têm essa questão de comparação até com outros bichos. Eles conseguiam detectar, por exemplo, a similaridade maior com primatas, né? Era meio nítido, assim, em várias religiões você tem essa questão da similaridade com primatas e não com, por exemplo, sei lá, um tigre, né? Sabiam que era mais diferente um tigre do que um macaco, né? Então, isso era bem evidente até para essas pessoas, né? Agora, esse lance dos mitos de criação é que eu acho interessante, porque praticamente todo mundo tem, né? Sim, praticamente todo mundo tem, porque tem uma coisa meio intuitiva, porque as pessoas que viviam naquela cultura antiga, eles construíam uma coisa, se a gente vê uma coisa construída, porque alguém fez. Então, quando se via toda a natureza existindo, os bichos, tudo, então alguém tem que ter feito isso aqui. É uma coisa intuitiva da gente, né? Até hoje mesmo, muitas pessoas elas mantêm-se ainda com um pensamento religioso forte, porque é intuitivo. Por que o universo existe? É intuitivo que tem que ter alguém ter criado isso. Que leva muitas pessoas até os dias de hoje também a acreditar em religião, acreditar que existe uma divindade criadora que deu origem a tudo isso, que organizou isso para ficar dessa forma, né? Então tem essa perspectiva também. Pegando o gancho aqui dos dois, né, o que o Pirula falou da percepção de certos primatas como uma semelhança em relação a gente, os maias, né, o povo maia, tem um mito que está presente ali no Popol Vuh, que é um livro que guarda várias histórias tradicionais maias, e eles contam uma sucessão de criações. Então, primeiro o povo foi criado a partir do barro, só que esse povo desmontava, não tinha firmeza, tanto no sentido literal, né, do corpo, quanto simbólico, porque eles não se lembravam dos deuses, eles eram negligentes, eram moles, no sentido genérico. Sim. E aí os deuses então desfizeram esse povo, porque os deuses estavam criando esse povo para falar o nome deles, dos deuses. É uma espécie de criar um ser para ele te alimenta com a adoração. Com a adoração. Que até o Neil Gaiman usa isso nos livros dele, né? Que os deuses deixam de existir quando as pessoas deixam de acreditar neles, né? Exatamente. A força dos deuses deriva da adoração, né? E aí, então, esses deuses, eles desfazem esse projeto e fazem um projeto depois de humanos a partir da madeira. E esses humanos também, eles são negligentes, eles não fazem os cultos, não falam os nomes direito, e aí eles enviam um dilúvio, né, uma grande inundação, para destruir esse povo, e esse povo se deforma no processo desse dilúvio, e são os atuais macacos-aranha da região ali da Mesoamérica. Né? Poxa, interessante.